A redação. A redação na Unicentro é solicitada como... Canal Trolendo apresenta dicas de redação do vestibular da Unicentro. Oi pessoal, nós vamos trabalhar hoje com algumas dicas de redação da Unicentro. A redação na Unicentro trata-se de um texto dissertativo argumentativo. E o que seria um texto dissertativo argumentativo? O candidato vai precisar se posicionar criticamente diante do tema que é solicitado no enunciado do exercício ou da solicitação da redação. Esse posicionamento crítico vai ter que ser construído por meio de argumentos. Então, primeiro, eu preciso me posicionar acerca do tema. Digamos que o tema seja os meios de comunicação e a manipulação de dados, que foi o tema do Enem do ano passado. Então, se é a manipulação de dados na internet e a mudança no comportamento do usuário da internet, eu vou ter que falar sobre manipulação de dados e comportamento manipulado. Então, eu preciso abranger todo o tema para que eu não fuja ao propósito dessa dissertação. Como se diz, é um texto argumentativo ou dissertativo argumentativo. Tem diferença entre o texto dissertativo informativo e o texto dissertativo argumentativo? Tem, porque eu preciso, no texto solicitado na universidade, aqui na Unicentro, eu preciso me posicionar. Eu preciso construir o meu ponto de vista acerca daquilo que eu estou dissertando ou estou afirmando. Então, nós vamos ter um texto dissertativo e argumentativo que precisa ter 3 partes bem determinadas. A primeira parte, que é a introdução. Na introdução da dissertação, é necessário o ponto de vista ou a tese. O que eu, como candidato, penso acerca desse tema? Então vamos ao tema ciberfobia. A ciberfobia, que é um tema que pode ser solicitado na universidade, é aquele hipocondríaco da internet. Então ele tem uma dor de cabeça, ele já acha que está com um tumor no cérebro. Ele tem uma dor no estômago, ele acha que está terminal. Por quê? Porque ele vai no Google e pesquisa esses sintomas. Então, esse hipocondríaco, mais potencializado. O que eu, candidato, tenho informações ou penso sobre isso? Isso não é benéfico. A cibercondria acarreta consequências muitas vezes desastrosas para quem a pratica. Então esse é meu posicionamento. Isso eu devo colocar na introdução do meu texto dissertativo. A par disso, eu vou ter o desenvolvimento. O que é desenvolver a ideia num texto dissertativo? O argumento é dizer o porquê do porquê. Então, a ciberfobia é prejudicial. Esse é meu ponto de vista. Agora, no desenvolvimento, eu vou ter que dizer o porquê isso é negativo, o que isso acarreta de maléfico para quem a pratica. Então, eu vou ter aí o desenvolvimento do meu ponto de vista. Dentro de um texto dissertativo argumentativo, é essencial o posicionamento, ou seja, a argumentação. E no final, já diz conclusão, eu preciso fechar essa ideia. Eu preciso retomar a ideia que eu tenho sobre a ciberfobia é maléfica porque acarreta consequências desastrosas. Sendo assim, o que pode ser feito para minimizar esse problema? Campanhas feitas pela mídia, dizendo o que acontece se eu me automedicar. Então eu preciso recuperar o argumento e dar uma possível solução. Encontrar um meio termo, encontrar uma forma de minimizar esse problema. Então aí nós temos a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Agora, como é que os corretores de redação da universidade, eles corrigem essa redação? Nós vamos ter alguns itens, são 6 itens. Cada item aqui na Unicentro vale 10 pontos. Então a redação total é 60 pontos aqui na Unicentro. E vamos começar falando do título da redação na Unicentro. Digamos que o candidato esqueça de escrever o título.
Nossa, será que eu já fui eliminado do vestibular? Eu esqueci o título. Não, você perdeu 10 pontos de um total de 60 pontos. É bastante ponto. Então, a gente vai evitar que isso aconteça. Ah, mas eu não tenho muita ideia de título, o que eu faço? Eu só copio, professor, eu copiei lá o tema. O que acontece quando eu copio? Você vai tirar um ponto. É cópia, né? Não ficou sem título, você não ficou com 0, mas não tem nenhuma criatividade em cima do título, porque foi uma cópia. Você fica com 1 ponto. Como que eu posso me posicionar diante do título? O título precisa ser a síntese do seu texto. Então, eu não começo com um título. Eu escrevo o texto, olho para esse texto, daí que eu dou o título. Uma ideia assim que facilita bastante é você colocar o tema e em seguida 2 pontos e complementar o tema. Então, você coloca lá, cyberfobia, 2 pontos, um mal da modernidade. Então, você tem aí um título que lhe garante uma nota 7, uma nota 8, né? Diante desse esqueminha. Tema, 2 pontos e você complementa. No item 2, a correção da redação da Unicentro, ela privilegia a coerência. O que eu entendo por coerência dentro de um texto dissertativo? É a capacidade que você tem de utilizar um repertório, né, sociocultural, aquelas informações que você tem, e usar a favor do seu argumento. Peguemos, por exemplo, uma citação de Bauman, um sociólogo, que trabalha com a liquidez das ações, a liquidez dos relacionamentos. Ser coerente na redação é você utilizar essa informação a favor do seu argumento. Ou seja, segundo Bauman, as emoções, as ações são muito fluidas na modernidade. Assim, os relacionamentos amorosos não duram. As pessoas não valorizam quem está ao lado delas. Veja o que aconteceu aqui. Eu peguei uma informação e utilizei de forma coerente para ajudar o meu argumento. Então, essa coerência, ela precisa trabalhar no seguinte quesito. Você escreve, informa, mas aquilo que você cita, filósofo, escritor, dados estatísticos, alguma coisa que você tenha lido no texto base, mas em favor da sua argumentação. Você tem que trabalhar com essa informação de forma produtiva, impactando numa coerência do seu texto. O item 3, o tema. O tema na Unicentro, ele é destacado no enunciado, que o aluno vai ler, em negrito. Vão ser dados 3 temas. O vestibulando pode escolher um desses 3 temas. Todos eles são temas para desenvolver um texto dissertativo. Portanto, na Unicentro só tem a escrita de um texto dissertativo. Vamos pensar no seguinte, digamos que o tema seja a situação de moradores de rua no Brasil. Então, a partir daí, o tema ele vai permitir o quê? Que você fale sobre essa fatia da população que é excluída, né? Os moradores de rua, é bem pontual. Então, no tema, você, vestibulando, vai precisar escrever sobre moradores em situação de rua, né? E também tem um outro aspecto, é no Brasil. Não é nos Estados Unidos, não é na Holanda, não é na Dinamarca, é no Brasil. Então, esse tema, para ser considerado pleno, que você desenvolveu esse tema de forma ampla, você precisa falar na situação de moradores de rua ou aqui no Brasil. Se você vai falar na Holanda, você fugiu ao tema. Então, cuidado, nós precisamos atentar para que é solicitado no enunciado. Se eu só fiquei dissertando e deixei o Brasil de fora, você perde ponto, porque lá no tema está bem claro, é no Brasil. Outro tema que pode ser solicitado é a evasão de alunos no ensino superior. Como combater os índices de invasão no ensino superior?
O tema precisa, para ser bem desenvolvido, eu preciso falar sobre a evasão de alunos da escola. Eu preciso falar da evasão de alunos na universidade. E eu preciso falar em formas de combater a evasão. Daí eu tenho o tema redondinho. Dica: leia o tema e não deixe escapar em nenhum parágrafo essas palavras encaminhadoras do tema.